Boa tarde, Ederson Moreira, Arthur Moraes, Rádio Super. Inicialmente, parabéns pela estreia, que você comente ela, faça a sua avaliação e o que te levou a escalar o colombiano Ivan Angulo, jogador que você não poderá contar mais, né? Já a partir do jogo com a Caldense, já que ele retorna ao Palmeiras. Mais uma vez, parabéns pelo resultado e pela estreia. Muito obrigado, Arthur. Eu vou começar falando sobre o Angulo. Eu não posso deixar de pensar sempre no próximo jogo. Ele era um jogador, né, que estava vinculado ao Cruzeiro até o dia de hoje. Participou de toda a pré-temporada ou essa nova temporada de preparação. Então, ele pediu para poder jogar, gostaria de jogar, e então a gente achou que fosse bem interessante a participação dele, diante de todo o trabalho que foi desenvolvido durante esse tempo. E foi muito bacana porque ele se esforçou muito, se dedicou muito assim, ao jogo, e isso é bem interessante. Um jogo que a gente sabia assim, né, que é uma reestreia depois de 4 meses parado. Todo mundo com aquela ansiedadezinha de poder retornar. Coisas boas, coisas que logicamente precisam ser melhoradas. A gente tinha alguns atletas suspensos, atletas que são importantes, alguns que não puderam participar. Então, eu acho que, acima de tudo, foi uma boa vitória do grupo, do elenco, da gente poder utilizá-los da melhor forma possível. Adroaldo Leal, Rádio 98 FM. Anderson, o torcedor do Cruzeiro ficou satisfeito, né, com o que viu hoje em campo, um Cruzeiro mais organizado, um Cruzeiro mais rápido. Inclusive, você já havia dito em entrevistas que com você o Cruzeiro jogaria dessa maneira, atacando o adversário, independente do lugar, independente do adversário. Queria saber de você se é isso mesmo, se o Cruzeiro vai continuar nessa pegada. Queria que você falasse também a respeito aí do Claudinho, que fez a estreia, do Thiago, que substituiu o Marcelo Moreno em cima da hora e acabou fazendo gol, e que você comentasse a respeito do próximo compromisso do Cruzeiro, que vai valer vaga aí para a próxima fase no Campeonato Mineiro. Tudo bem, Adroaldo? Eu acho assim, diante daquilo que a gente tem como ideia de jogo, né, foi um primeiro teste. A gente não fez sequer um jogo amistoso, então eram treinamentos mais entre a nossa própria equipe. Então agora a gente começa a visualizar algumas questões, a identificar alguns problemas, mas eu acho que como ideia geral ficou uma coisa que eu penso, né, que a gente poder saber a hora de estar mais compactado, de marcar mais em cima, de fazer uma pressão pós-perda. Então eu acho que nós tivemos coisas bem interessantes. Temos expectativa que a gente possa melhorar muito na sequência. Acho que isso vai ser fundamental. Falar um pouquinho sobre os jogadores. O Claudinho é um jogador que chegou, é um meia, que tem muita qualidade técnica. A gente já queria observá-lo também. O Thiago é um centroavante que a gente deposita muita expectativa, porque é um jogador já de uma capacidade boa, um jogador que tem feito gols, e na ausência do Marcelo Moreno, é claro que é o substituto imediato, e acho que ele cumpriu bem o seu papel. Acho que seria isso, né? Não sei se tem mais alguma coisinha. Não. O próximo jogo é um jogo que a gente precisa vencer acima de tudo. Às vezes a gente não, né, a gente tem dificuldade um pouquinho na questão de classificação, porque é uma diferença significativa em termos de saldo de gols. A gente precisa ver como é que vai ser o resultado hoje. Mas acima de tudo a gente está focado em poder vencer o jogo. É o nosso papel, é um jogo muito difícil. A Caldense é uma equipe que manteve praticamente a mesma antes da parada, uma equipe que estava muito bem classificada, então vai ser um grande desafio para todos nós. Anderson, Sulimar da Rádio Inconfidência. Nós percebemos um Cruzeiro com uma transição muito rápida, muita velocidade, principalmente pelos garotos que tem na equipe, e você havia dito durante a preparação do Cruzeiro que seria um time difícil de ser enfrentado. O Cruzeiro seria uma equipe difícil de ser enfrentada. Falta, claro, é o primeiro jogo, mas falta ainda muita coisa
para que você possa chegar dentro de um parâmetro de competitividade que você vem tentando para o time do Cruzeiro? Gostou dessa movimentação dos garotos hoje e do conjunto todo da equipe? Tudo bem, Solimar. O que eu falei para os meus atletas é que a gente precisa se dedicar muito, se empenhar muito, para que a gente possa realmente ser uma equipe difícil de ser batida. Esse é o nosso objetivo. Eu não posso falar outra coisa para os meus atletas. Eu preciso colocar isso na cabeça dele. É um primeiro jogo, falar para vocês que está tudo certo, é claro que não, mas também a gente tem coisas positivas que a gente tem que ressaltar. Acho que a postura da equipe foi uma postura boa. Eram muitos jogadores que estavam vestindo a camisa do Cruzeiro pela primeira vez, alguns meninos. A gente teve realmente assim, uma velocidade interessante assim, nesses momentos de transição, mas a gente teve posse de bola, a gente teve envolvimento, a gente teve boas variações. Eu acho que é evidente que se tudo saísse certo hoje, seria uma situação inacreditável assim, para mim, né? Eu sei que o processo todo de treinamento precisa de tempo, de jogo, de acerto, de erro, para a gente poder ter a cada dia uma equipe mais equilibrada, com maior potencial ainda. Boa tarde, Emerson. É Paulo Galvão, repórter do Jornal Estado de Minas e do portal Super Esportes. Eu gostaria de saber qual foi sua intenção ao escalar o Angulo, um jogador que tem a situação aí indefinida, deve voltar ao Palmeiras, ou se tem alguma novidade nesse caso aí que ele foi escalado hoje. É o Paulo, né? Ô Paulo, como eu falei anteriormente, o jogador pertence, está emprestado ao Cruzeiro até o dia de hoje, tinha condições de poder participar do jogo, ele quis participar e a gente achou que era interessante a gente utilizá-lo, não tinha razão de não utilizá-lo. A gente pensa sempre na próxima partida, então eu não sei para frente quais os atletas que eu vou ter no restante da temporada, mas enquanto estiverem aqui em condições de poderem participar, eu vou usá-los, e foi isso que eu fiz. Usei e ele quis participar, ele se sente muito feliz aqui, se sente muito tranquilo para poder desenvolver o seu jogo. A gente já estava habituado, ele treinou durante toda esse período de inatividade, então a gente, juntamente com ele, a gente decidiu que ele pudesse participar e acho que foi muito boa e importante a participação. Se a partir de amanhã ele não tiver mais à disposição, a gente vai buscar outras alternativas, isso é uma coisa normal, né? Mas foi muito boa a participação e eu fico feliz que ele tenha se dedicado e se comprometido com a nossa equipe. Boa tarde, Anderson. Josias Pereira, do Jornal Tempo. Parabéns pela primeira vitória aí nesse início de trabalho pelo Cruzeiro. E eu gostaria de te perguntar a respeito do Patrick Bray, né? A gente viu o Patrick tendo bastante liberdade ali nessa subida ali pelo lado esquerdo, atuando até mais à frente. E você já tinha destacado esse potencial do atleta, né? Até de poder atuar um pouco mais avançado ali no meio, mas nessa partida especificamente a gente viu uma grande liberdade, né, para o jogador. E a gente sabe que, por exemplo, o Giovani mesmo já tinha destacado isso, que você gosta também de fazer essas trocas, né, com o atacante que joga ali pela beirada, na ponta esquerda, com o lateral e o atacante. Eu queria que você destacasse um pouco desse trabalho do Patrick Bray, essa retomada dele também no Cruzeiro, né, a importância do jogador nesse tipo de esquema que gosta, no caso. Muito obrigado. Tudo bem, Josias? O Patrick tem características bem ofensivas, assim como o Giovani. Então a gente tem alguns encaixes que são de poder criar algumas dificuldades para os nossos adversários. E ele fez muito bem, cumpriu. Acho que ainda pode crescer muito ainda, né, nesse entendimento, nesse processo todo. Mas é uma ideia que a gente tem, a gente treinou bem e a gente está muito firme nesse propósito de criar dificuldades para o nosso adversário, de ser ofensivo, de buscar os gols. Ressalto aqui que a gente ganhou o jogo, mas em momento algum a gente ficou ali administrando, a gente está mesmo errando em algumas situações, algumas escolhas, a gente sempre tentou buscar o gol adversário, sempre tentou marcar em cima. Eu acho que isso é muito importante, mesmo ressaltando, claro, né, o tempo de inatividade, o horário do jogo também, que é sempre um castigo maior para os atletas. Então acho que a gente tem situações bem interessantes como a do Patrick Bray.
Anderson, Samuel Venâncio da Rádio Itatiaia. A gente viu no segundo gol do Cruzeiro uma característica que você gosta muito, que é a marcação alta. O Regis e o Patrick pressionando até o Patrick dar o passe para o Thiago. Qual que você acha que vai ser neste início de retomada, neste início de trabalho seu, a dificuldade para se fazer isso mais vezes nos jogos com o Cruzeiro tendo outros adversários? Tudo bem, Samuel? É uma característica que eu particularmente gosto, principalmente essa pressão pós-perda. Eles estão identificando bem o momento de fazê-lo. Acho que isso traz também credibilidade por parte dos atletas, que se fizerem bem feito isso pode funcionar, como aconteceu hoje. A gente espera, é claro, que a cada jogo é uma situação diferente. Nós vamos ter adversários que a gente vai tentar, às vezes, marcar mais em cima e eles vão conseguir sair, e a gente vai ter que talvez baixar um pouquinho a nossa linha, mas a nossa ideia é sempre de propor o jogo, de poder buscar o resultado, e nesse aspecto a questão da marcação é muito importante. Então, assim, a gente tem a perspectiva de poder manter isso, na verdade, melhorar tudo que aconteceu, aprimorar, aperfeiçoar, e só os jogos para a gente poder mensurar melhor essas questões que precisam sempre estar mais qualificadas, a gente precisa melhorar. Só para a gente finalizar, hoje a gente não teve a torcida aqui, mas com certeza em milhões de casas, a torcida acompanhando, mandando energias, acompanhando através da live do Cruzeiro, do ingresso virtual. Queria que você mandasse um recado para esse torcedor que estava morrendo de saudade do Cruzeiro e mandou boas energias e o time conseguiu essa grande vitória. Não, eu só tenho a agradecer o nosso torcedor. É claro que é um ano muito difícil para todos nós. É um grande desafio, não só para mim, para o presidente, toda a direção, para os atletas. Mas, acima de tudo, a gente está muito focado em poder fazer o nosso melhor, entregar para esse torcedor o melhor jogo possível. E a gente, é claro, a razão maior do jogo, do espetáculo, é o nosso torcedor. A gente sentiu muita falta deles aqui hoje, por mais que a gente tenha um DJ, um som de torcida, que tira aquela coisa de não ter nada no estádio, né? Mas o torcedor, aquela energia é uma coisa maravilhosa, e a gente fica aqui na expectativa que a gente tenha mostrado coisas boas para o nosso torcedor, para que ele continue nos apoiando, continue mandando essa energia positiva. O momento agora é de que todo mundo se cuide, né? Tenha cuidado, para que num futuro bem próximo todos possam estar aqui presentes novamente, a gente possa fazer uma grande festa, que o Cruzeiro possa conquistar títulos, possa voltar principalmente para a Série A, que é o nosso principal objetivo. E a gente conta demais assim com o nosso torcedor, e nós temos muita expectativa e saudade de que esse momento possa acontecer, claro, no momento adequado, com todos com segurança. Mas essa energia que está vindo de longe, assim, pelas lives, pela participação, pela internet, já nos dá assim uma ideia de quando estivermos todos juntos novamente. Então, a gente só agradece. Espero que vocês continuem confiando, continuem nos apoiando. Não vai ser tudo, não vai ser fácil nunca, mas a gente está com a ideia e o propósito de se entregar ao máximo sempre.